Estamos no ar com o programa Palavra de hoje. Gostaria de compartilhar uma palavra com você. Eu sou o Ricardo Terada. E Deus colocou uma missão no meu coração de compartilhar a palavra de Deus, que ela é genuína, a palavra de Deus que ela é viva e eficaz. E hoje nós iremos falar sobre propósito de Deus. E para começar, obviamente, nós vamos falar, a palavra de Deus nos diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que palavra maravilhosa que o Senhor está nos entregando. O que significa? O que são propósitos de Deus? Deus, ele fez tudo com um propósito. Ele criou o mundo, criou o universo, ele criou toda a natureza e principalmente nos criou a sua imagem e a sua semelhança por um propósito muito maior, além daquilo que nós imaginamos. E muitas vezes nós ficamos angustiados, preocupados com os propósitos que nós mesmos fazemos. Deus ele nos ensina que nós fazemos os planos sim no nosso coração, mas quem realiza o Senhor. Você consegue compreender que Deus ele tem um propósito tão definido para cada um de nós em todas as áreas? E tudo aquilo que ele faz é para não nos causar dano. Ele faz para o nosso bem. E isso é tão importante nós compreendermos que quando nós temos um propósito, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área familiar, tudo que nós fazemos, quando nós iniciamos um plano, nós vamos fazendo e muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Mas Deus ele quer nos ensinar que os propósitos dele eles são muito definidos e quando ele começa um propósito, ele vai até o fim. E ele nos ensina através da palavra para que nós também demos essa continuidade. Mesmo diante das dificuldades, muitas vezes nós desistimos por conta de uma dificuldade tão grande que parece que nós nos sentimos incapazes de continuar. Então, por isso que muitas vezes, quando no começo do ano que nós temos o costume de fazer os projetos para o ano todo, e lá no meio do caminho, por conta de algumas dificuldades, o que acontece? Nós desistimos. Mas eu quero dizer para você, através desse programa, que Deus ele tem um propósito para você. Então, quando você for fazer um propósito na sua vida, seja qual for a área, faça e cumpra até o final. Sabe, Deus ele nos ensina também na sua palavra que o fim sempre será melhor do que o início. Então, muitas vezes, algumas situações que estão acontecendo hoje, você está encontrando essas dificuldades, situações que parecem ser impossíveis de serem resolvidas. Muitas vezes você acha que não está mudando nada, parece que tudo está contra você. Mas nós temos um Deus que é ao nosso favor. Deus nos deu uma vida para que nós tenhamos propósitos, de um plano, de tudo que nós vamos fazer. Seja qual área que você estiver fazendo um curso, ou você estiver trabalhando numa empresa, ou de repente um negócio que você está iniciando, não desista não. Deus ele colocou esse propósito para a sua vida. E quando ele coloca um propósito, você sentir paz no seu coração, assim como a palavra que nós compartilhamos aqui, é para não nos causar danos e para fazer nós prosperarmos. Você consegue compreender que quando tudo tem um propósito de Deus, as coisas elas fluem, quando nós sentimos paz no nosso coração, quando nós queremos fazer aquilo com determinação, com coragem, e o Senhor ele nos capacita, ele nos capacita com as habilidades, com os dons espirituais, mesmo de repente numa missão que Deus ele está colocando na sua vida, Deus ele faz sempre o melhor para nós. Nunca que ele faz para nos causar o mal. Sabe quem quer que nos causar o mal? Sabe quem é que quer nos destruir, quer nos matar? O inimigo. Mas ele não tem o poder de fazer isso, porque nós temos um Deus muito poderoso. Nós temos um Deus que faz o impossível nas nossas vidas. E que cada vez que nós colocamos como propósito a prioridade em Deus, todas as coisas fluem de uma maneira muito melhor. E os propósitos que ele tem na minha e na sua vida, você vai entender lá na frente o quanto que ele tem de melhor para você. Então desfrute do hoje. Muitas vezes nós nos preocupamos com o futuro, mas o futuro está nas mãos de Deus. E o que passou? O que passou já foi. Vivemos o presente, desfrutamos daquilo que Deus nos deu até agora. A palavra do Senhor nos diz que ele nos sustentou até aqui.
E assim Ele vai continuar nos sustentando. Ele vai fazer sempre o melhor para cada um de nós. E isto é propósito de Deus. E quando nós entendemos que Deus tem um propósito definido em cada área da nossa vida, em cada etapa da nossa vida, nos ciclos que nós vamos vivendo de etapa a etapa, desde a primeira geração em geração, Deus ele vai cumprindo as suas promessas, cumprindo os propósitos, tudo para a honra e glória dele. E dessa maneira, quando nós compreendemos a palavra dele, que nos ensina a fazer sempre o melhor, então que nós possamos fazer a nossa parte. Deixa Deus fazer a parte dele. Permita que Deus trabalhe na sua vida. Entregue as suas causas nas mãos do Senhor, pois ele tem um propósito muito bem definido. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, eu quero dizer para você que Deus tem muito mais para te entregar. Sabe aquele sonho que muitas vezes você já deixou até guardado ali na gaveta, né, da sua mente, e muitas vezes você já não quer mais fazer, porque você encontrou dificuldade nas primeiras oportunidades que você fez. Então hoje Deus ele está abrindo a sua visão espiritual, a sua mente, para que você possa reaver esses sonhos e realizá-los, porque você faz os sonhos no seu coração, mas Deus que realiza. E é isso que é o propósito de Deus para a tua vida. E eu creio que Deus, ele sempre faz o melhor porque ele quer o melhor para você. Ele quer sempre realizar os sonhos que nasceu no coração dele em primeiro lugar. Depois ele colocou no seu coração. E como ele nos fez a sua imagem e semelhança, por que não ele não quer o nosso bem? Não existe nada que possa impedir os propósitos de Deus na sua vida, seja nas maneiras que muitas vezes você não entende, seja na sua casa, seja no seu trabalho, num projeto novo. E muitas vezes as dificuldades que você encontra, na verdade é para te aperfeiçoar, é para te ensinar. É por isso que nós temos a palavra que nos ensina diariamente. Quando você abre a Bíblia, você vai entender que Deus ele fez lá no passado e ele continua fazendo até hoje. Tudo que ele faz é perfeito, Deus não falha. E por que não os propósitos não serão cumpridos na sua vida? Entenda que Deus, quando ele faz um propósito na sua vida, ele vai cumprir. E depende também da sua atitude. Quando nós falamos de atitude, nós falamos assim da nossa ação. O como que nós agimos diante das dificuldades. Como nós agimos quando nós recebemos as bênçãos do Senhor em nossas mãos. E nós pedimos, e quando Deus nos abençoa, às vezes nós falamos, mas tudo isso, Senhor? Nossa, mas isso é para mim mesmo? E muitas vezes essa questão, essa pergunta que nós fazemos, né, impede de nós alcançarmos mais bênçãos ainda. Então sejamos gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem, que Ele está colocando nas nossas mãos. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele está fazendo, pelos propósitos que Ele tem na nossa vida. Lembre-se, tudo aquilo que você começar, tudo começa com a direção de Deus. O seu sucesso, ele começa com a direção de Deus, através dos ensinamentos e principalmente nos propósitos, que é o tema que nós estamos falando hoje aqui nesse programa, para que você compreenda o que é o propósito de Deus, como você está lidando com esses propósitos, como que Deus está fazendo para que esse propósito se cumpra na sua vida. E às vezes nós ficamos confusos. Muitas vezes os nossos pensamentos ficam como um turbilhão dentro da nossa mente. E os nossos sentimentos, então, nem se fala por conta da ansiedade. Muitas vezes nós ficamos tristes, porque não está acontecendo da maneira como nós gostaríamos. Mas eu quero dizer para você, através desse programa, para você entender que Deus ele tem um propósito para a sua vida, quando você recebe uma vitória, quando você conquista uma vitória, quando você recebe uma bênção, e tudo isso é para a honra e glória dele, e para que os propósitos dele sejam cumpridos na sua vida, é necessário que você se entregue por completo, entregue as causas nas mãos do Senhor, e ele sabe muito bem como fazer, ele sabe exatamente o que você está sentindo, antes mesmo de você pensar, Deus ele já sabe. Ele conhece o íntimo do seu coração. Ele sabe, antes mesmo de você sentir, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Porque quando Ele nos criou, Ele criou
cada um de nós com um propósito. E esses propósitos foram muito bem definidos. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. E os propósitos dele vão sendo cumpridos desde lá quando você era bebê, no seu desenvolvimento, quando você chega na fase adulta. E isso faz parte do propósito de Deus. Você é a joia preciosa do Senhor. Deus, ele te fez para que os propósitos dele sejam cumpridos na nossa vida. Ele nos deu uma vida para que nós possamos viver eternamente. O nosso tempo aqui na Terra são alguns anos e nós precisamos desfrutar do melhor que ele nos deu. Porque Deus, quando ele tem o propósito na vida de cada um de nós, né, muitas vezes nós pensamos assim, mas como isso vai acontecer? E nós ficamos ansiosos em tudo aquilo que muitas vezes nós entendemos e muitas vezes nós não compreendemos o que ele quer fazer conosco. E como lidar com as situações? Como lidar com cada situação, com cada pessoa? Muitas vezes, né, pensando sobre o propósito, Deus ele nos coloca em algumas situações para que nós sejamos provados para sermos aprovados. E tudo isso faz parte do propósito dele. Tudo que ele faz para que você possa entender que aquela situação é diferente, né, de uma outra que você já passou lá atrás. E você vai adquirindo experiências, você vai conquistando vitórias e você vai entendendo e aprendendo as lições para que você consiga, no próximo passo, no próximo propósito que Deus tem para a sua vida, para que você faça diferente. E muitas vezes nós queremos um resultado diferente, mas nós fazemos igual. Não é assim que funciona, porque quando nós fazemos igual, os resultados também serão iguais. Então faça diferente, seja ousado, seja ousada, faça aquilo que Deus coloca no teu coração. Como eu disse, quando nós pedimos a direção de Deus em um propósito, em um plano, em um projeto, seja em um negócio, seja quando você conhece uma pessoa para se relacionar, seja lá na sua família, seja em algum curso que você vai fazer, alguma habilidade que Deus está colocando nas suas mãos, até mesmo para você tocar um instrumento, né? E de repente ali está sendo desenvolvido um dom para você, para que você possa fazer aquilo que ele colocou como propósito para a sua vida. E isso é tão importante nós aprendermos, e as lições ela vai nos ensinando para ir para outro nível, e nós vamos crescendo, nós vamos nos aperfeiçoando. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus quer que nós façamos, né? Que nós ativamos a nossa fé quando nós lidamos com as dificuldades, porque a palavra de Deus nos diz que nesse mundo nós passamos por aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Olha que palavra, olha que versículo maravilhoso que Deus nos deu e colocou ali na Bíblia para nós aprendermos. Se Deus ele nos ama de uma maneira tão incondicional que ele faz com que até nas tribulações nós possamos nos alegrar, porque dar graças a todo momento, porque os propósitos dele são muito bem definidos. E quando ele tem um propósito, ninguém pode impedir. O Senhor também nos ensina através da palavra dele que quando o Senhor está agindo, quem impedirá? Não há nada que ninguém que possa fazer com que nós perdemos, ou quando nós perdemos, quando nós caímos, o Senhor ele vem e nos levanta. Ele cuida de nós em todos os aspectos, em tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor ele está de braços abertos para nos ajudar. Então não desanime, faça a sua parte, que Deus está fazendo a parte dele. E isso é muito importante para cada passo que nós damos, rumo à terra prometida. Você sabia que na terra prometida ela mana leite e mel? A palavra do Senhor nos ensina na Bíblia também, quando nós chegamos na terra prometida, ou seja, quando você alcança o alvo, quando você chega no lugar determinado, no propósito de Deus, vai derramar leite e mel e você irá desfrutar do melhor dessa terra, porque Deus tem esse propósito para a sua vida. Deus ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós entregamos a nossa vida por completo a Deus e nós compreendemos que o propósito dele é para nos prosperar e não nos causar danos,
nós conseguimos alcançar outros níveis e as etapas elas vão surgindo e elas vão acontecendo de uma maneira extraordinária. E eu creio que o Senhor, através da palavra dele, através das situações que ele está criando para que você aprenda, para que você faça aquilo que ele colocou na tua vida, você vai chegar em um nível superior, você vai chegar no topo. E eu creio que você vai tomar posse dessa palavra. Eu creio que essa palavra vai tocar o seu coração. Depois eu gostaria que você meditasse sobre essa palavra e colocasse isso, aplicasse na sua vida. Porque não basta apenas nós ouvirmos, você está assistindo o programa, não basta você só ouvir. Porque aqui, né, já está finalizando o programa A Palavra de hoje, mas depois, se você não aplicar, nada vale. Então é importante você meditar, é importante você aplicar aquilo que você está aprendendo. Eu quero agradecer de todo o meu coração, primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar falando com você que está aí me assistindo, né, de estar compartilhando essa palavra com você, é motivo de muita alegria para o meu coração. Então que você possa meditar nessa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Ele faça resplandecer a glória sobre você e toda a luz de Deus, que ela possa te levar a patamares altos, a níveis superiores. E eu creio que a vitória é sua. O programa Palavra de hoje finaliza por aqui e muito obrigado a todos e Deus abençoe poderosamente. Amém?